A história começa acompanhando Ren, um jovem que fazia parte de um grupo de heróis responsável por enfrentar monstros perigosos. Diferente dos outros membros da equipe, que possuíam habilidades voltadas para combate direto, Ren tinha uma capacidade considerada pouco útil. Ele era um Beast Tamer, alguém capaz de formar contratos com animais para utilizar suas habilidades. Esse tipo de habilidade funciona através de um vínculo criado entre o domador e o animal, permitindo que o Beast Tamer peça ajuda às criaturas da natureza. Porém, em batalhas diretas contra monstros poderosos, essa habilidade geralmente não é considerada muito eficaz. Mesmo assim, Ren sempre se esforçou ao máximo para apoiar seus companheiros, acreditando que seu papel era ajudar o time da melhor forma possível. Mas um dia tudo muda completamente. Sem aviso prévio, os membros do grupo anunciam que Ren está sendo expulso da equipe. No começo, ele acredita que aquilo não passa de uma brincadeira de mau gosto. Porém, ao olhar para os rostos de seus companheiros, ele percebe que ninguém está rindo. Pelo contrário, todos demonstram desprezo. Arius, Agus, Lin e Mina deixam claro que, na opinião deles, Ren nunca foi realmente útil para o grupo. Para eles, sua presença apenas atrapalhava as missões, já que ele não tinha poder suficiente para causar dano aos inimigos. As palavras são duras e diretas. Chamado de inútil e tratado como um peso morto para a equipe, Ren fica completamente chocado. Ele nunca imaginou que aqueles com quem lutou por tanto tempo pensavam dessa forma. Com as mãos tremendo e o coração pesado, Ren retira o manto que usava como membro do grupo de heróis e decide ir embora. Enquanto ele se afasta, consegue ouvir as risadas e comentários desprezando sua fraqueza. Agora sozinho, ele se senta em um lugar afastado da cidade e começa a refletir sobre tudo o que aconteceu. Durante todas as missões, sempre ouviu críticas por ser apenas um Beast Tamer. Mesmo assim, continuou acreditando que, se desse o seu melhor, poderia provar seu valor, mas naquele momento, ele não faz ideia do que deve fazer com sua vida. Enquanto está perdido em pensamentos, um grupo de crianças se aproxima dele com curiosidade. Elas ficam animadas ao perceber que ele era um herói e começam a fazer várias perguntas sobre como é viver enfrentando monstros. Ren fica sem saber como responder. Depois de tudo que acabou de acontecer, ele não se sente mais digno daquele título. Ainda assim, ao ver o entusiasmo das crianças, decide mostrar um pouco do que sabe fazer. Então ele utiliza sua habilidade de Beast Tamer para formar um contrato temporário com uma águia próxima dali. A ave obedece suas ordens e voa graciosamente pelo céu, impressionando as crianças. Elas ficam encantadas com o que viram. Durante a conversa, as crianças comentam que, apesar da fama dos heróis, muitas pessoas da região acabam admirando mais os aventureiros comuns. Diferente dos heróis oficiais, aventureiros trabalham aceitando missões em troca de recompensa. Ao ouvir isso, uma nova ideia surge na mente de Ren. Talvez ele não precise fazer parte de um grupo de heróis para seguir lutando contra monstros. Se tornar um aventureiro pode ser um novo caminho para recomeçar. Sem perder tempo, ele decide ir até a guilda de aventureiros da cidade. Ao chegar lá, ele é recebido por uma funcionária chamada Natalie, que trabalha como recepcionista da guilda. Inicialmente, ela começa a explicar o processo para se tornar um aventureiro, mas Ren pede para que ela explique tudo com mais detalhes. Isso acontece porque, enquanto fazia parte do grupo de heróis, eles sempre olharam com certo desprezo para os aventureiros, então ele nunca teve contato real com esse mundo. Percebendo que Ren realmente quer entender como tudo funciona, Natalie explica pacientemente que existem vários candidatos realizando o exame básico para se tornar um aventureiro. O teste é simples: completar uma missão inicial para provar que o candidato possui habilidades suficientes para sobreviver no trabalho. Mas quando Ren menciona que é um Beast Tamer, Natalie fica um pouco preocupada. Ela sabe que domadores normalmente não são muito eficientes lutando sozinhos. Mesmo assim, Ren decide tentar. A primeira missão do teste consiste em derrotar 10 goblins e coletar 20 feixes de ervas medicinais na floresta próxima da cidade. Graças à sua habilidade especial, Ren consegue usar animais da região para localizar rapidamente os goblins escondidos na floresta. Dessa forma, ele consegue completar a missão com muito mais facilidade do que alguém esperaria de um Beast Tamer. Após terminar o trabalho, enquanto ainda está na floresta, Ren escuta um grito vindo de longe. Sem pensar duas vezes, ele corre na direção do som. Quando chega ao local, encontra uma garota cercada por um tigre assassino.
uma criatura extremamente perigosa. Mesmo tentando ajudar, a pequena faca que Ren carrega não é suficiente para causar dano significativo ao monstro. Ainda assim, ele decide distrair a criatura e manda a garota fugir, mas naquele momento não há animais por perto que ele possa controlar, e ele também não possui armas fortes o suficiente para enfrentar aquele monstro. Quando tudo parece perdido, algo inesperado acontece. De repente, uma garota aparece atrás do tigre e salta vários metros no ar antes de atacar o monstro com uma velocidade impressionante. Com um único golpe, ela acerta as costas da criatura e causa um dano devastador. O poderoso tigre é derrotado instantaneamente. Após o ataque, a misteriosa garota de cabelos rosados se senta tranquilamente sobre o corpo do monstro, derrotado. Seu nome é Kennedy. Ao observá-la com atenção, Ren percebe algo surpreendente. Ela pertence ao clã dos Spirit Cat, uma das raças mais raras e poderosas que existem, mas logo depois de derrotar o tigre, Kennedy começa a demonstrar sinais de fraqueza. Sem forças, ela simplesmente desmaia. Ren corre rapidamente para segurá-la antes que ela caia no chão. Preocupado, ele se aproxima para verificar se ela está ferida, mas ao escutar atentamente, descobre algo inesperado. Kennedy não estava machucada, ela simplesmente estava com muita fome. Sem hesitar, Ren divide sua comida com ela. Enquanto observa Kennedy comer com enorme satisfação, ele ainda mal consegue acreditar no que acabou de acontecer. Afinal, membros do clã Spirit Cat são tão raros que muitas pessoas acreditam que eles estão à beira da extinção. Depois de se alimentar, Kennedy finalmente começa a se apresentar. Ren também diz seu nome, mas ela rapidamente o corrige, pedindo que ele pare de tratá-la de forma formal e simplesmente a chame de Kennedy. Curioso, Ren pergunta por que alguém como ela estaria em uma floresta tão perigosa. Kennedy responde de forma simples. Ela estava entediada com a vida tranquila nas montanhas onde vivia, então decidiu sair pelo mundo em busca de aventuras. E foi assim que acabou encontrando Ren. Nesse momento, ela pede para ouvir a história dele. Embora normalmente se sinta desconfortável ao falar sobre sua vida, Ren acaba contando tudo o que aconteceu com o grupo de heróis e como foi expulso por ser considerado inútil. Ao ouvir isso, Kennedy fica visivelmente irritada. Para ela, é absurdo que alguém como Ren tenha sido tratado daquela forma. Mesmo depois de ouvir toda a história, Kennedy não consegue esconder sua indignação. Para ela, a decisão do antigo grupo de heróis foi completamente absurda. Ren sempre se esforçou ao máximo para ajudar seus companheiros, e ainda assim, acabou sendo tratado como se não tivesse valor algum. Ren, por outro lado, já parece ter aceitado a situação. Apesar de ainda se sentir magoado, ele não demonstra rancor. Mesmo assim, Kennedy continua irritada ao imaginar que alguém tenha desprezado alguém tão gentil quanto ele. Em um momento de agradecimento, Ren acaba fazendo algo sem pensar. Ele estende a mão e dá um leve carinho na cabeça de Kennedy. Para sua surpresa, ela não reage de forma negativa. Na verdade, parece gostar bastante do gesto. Ren percebe o que fez apenas depois, um pouco constrangido. Mas como Kennedy não demonstra incômodo, o momento acaba se tornando algo natural entre os dois. Logo em seguida, Kennedy decide falar algo importante. Para ela, Ren não é inútil de forma alguma. Pelo contrário, suas habilidades como Beast Tamer são extremamente especiais. Desde o primeiro momento em que o viu, ela sentiu algo estranho, como uma sensação elétrica percorrendo seu corpo. Isso faz Kennedy acreditar que Ren possui um talento incomum para domar criaturas. Se ele conseguir formar um contrato com ela, que pertence a um dos clãs mais poderosos do mundo, existe até a possibilidade de que ele consiga estabelecer vínculos com todo o clã Spirit Cat. Mas para Ren, o mais importante naquele momento não é o poder que poderia ganhar. O que realmente importa é o fato de ter encontrado alguém que acredita nele. Decidido a tentar, Ren se prepara para criar um contrato com Kennedy. Para iniciar o processo, ele morde levemente o próprio dedo e deixa uma pequena gota de sangue cair. Esse é o primeiro passo para estabelecer um vínculo entre um Beast Tamer e sua familiar. Mas existe uma condição essencial. O contrato só será concluído se Kennedy disser seu próprio nome voluntariamente, aceitando formar esse laço. Sem qualquer hesitação, Kennedy diz seu nome. No mesmo instante, um símbolo mágico vermelho aparece na mão dela, indicando que o contrato foi completado com sucesso. Os dois apertam as mãos, marcando oficialmente o início dessa nova parceria. Assim, Ren, que até pouco tempo atrás havia perdido seu grupo e seu objetivo de vida, acaba formando um contrato com uma integrante de um dos clãs mais fortes que existem. Depois disso, eles decidem voltar para a cidade para concluir oficialmente a missão da
guilda. No caminho, Ren utiliza sua habilidade para formar contratos temporários com vários coelhos da floresta, pedindo ajuda para coletar as ervas medicinais necessárias. Ao ver aquilo, Kanade não consegue esconder um pouco de ciúmes. Mesmo tentando agir com naturalidade, ela fica incomodada ao ver Ren criando contratos com tantos animais diferentes. Enquanto isso, Ren continua completamente inocente, sem perceber o motivo da reação dela. Graças à ajuda dos animais, ele termina rapidamente o restante da missão. Ao retornar para a guilda, Natalie confirma que ele passou no teste e entrega sua Guild Card de aventureiro Rank F, o nível inicial dentro da organização. Junto com o cartão, Ren também recebe sua primeira recompensa, 50 moedas de cobre. Natalie comenta que, se ele continuar completando missões dessa forma, provavelmente será promovido rapidamente para ranks superiores. Animado com o novo começo, Ren diz a Kanade que pretende continuar aceitando missões como aventureiro a partir daquele momento. Ela responde com entusiasmo, dizendo que irá apoiá-lo em todas as aventuras. Porém, enquanto conversam na guilda, um homem arrogante se aproxima deles. Assim que percebe que Kanade pertence ao raro clã Spirit Cat, ele demonstra interesse imediato e começa a falar com ela de maneira insistente, convidando-a para beber com ele. Kanade responde friamente, deixando claro que não tem interesse algum. Mesmo assim, o homem continua provocando e acaba insultando Ren na frente dela. Ao ouvir aquilo, Kanade fica visivelmente irritada e declara em voz alta que Ren é o mestre que comanda ela. O homem começa a rir. Para ele, é impossível que alguém consiga controlar uma criatura do poderoso clã Spirit Cat. Sentindo-se desafiado, ele propõe uma luta contra Ren e sugere usar Kanade como aposta. Ren sabe que, se recusar, o homem provavelmente continuará causando problemas, então decide aceitar o desafio, mas a luta dura apenas alguns segundos. Antes mesmo que o homem entenda o que aconteceu, Ren o derrota com facilidade. O adversário cai no chão segurando o braço e gritando de dor. O barulho chama a atenção de Natalie, que sai rapidamente para ver o que está acontecendo. Ao perceber que se trata do mesmo homem que vinha causando problemas na guilda há algum tempo, ela pede desculpas a Ren pelo transtorno. Enquanto ela tenta lidar com o encrenqueiro, o homem ainda tenta resistir, chegando até a agarrar a roupa dela. Natalie então resolve a situação rapidamente e o coloca em seu devido lugar. Assim terminando o recap de hoje. Não se esqueça daquele likezinho para ajudar o Titio Asa aqui. E fui!